Olá, gente, um vídeo aqui especial porque Plutão entrou em movimento retrógrado no dia 27 de abril de 2021 e vai ficar até o dia 7, dependendo de onde você está, de outubro de 2021. Eu liberei já esse conteúdo, mas me pediram para falar aqui no YouTube, então é claro que eu vou falar aqui no YouTube. Então eu estou liberando aqui nesse vídeo a previsão para todos os signos. Qual é a minha recomendação? É que você assista a previsão do seu ascendente. Para quem não me conhece, eu sou a Laís, eu estou sempre aqui trazendo conteúdo e te ajudando na sua vida com tudo, astrologia, autoconhecimento, né? E coisas nesse sentido. Vou pedir também um anjinho, como eu ajudo bastante gente, se você me ajuda, coloca também a marcação aqui embaixo dos minutos, tá bom? Assim você ajuda outras pessoas também. Já antecipando, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui embaixo tem lista de espera para atendimento, novidades, Telegram e tudo mais. Vamos direto ao ponto, vamos entender o que é esse trânsito do mafioso, né? É assim que eu apelidei carinhosamente Plutão. E o que Plutão retrógrado em Capricórnio de finalzinho de abril até outubro te reserva, né? Vamos entender melhor essa previsão. Lembra disso, assiste aí o vídeo do seu ascendente, tá bom? Vamos embora. Ascendente em Áries, Plutão retrógrado até outubro, o que reserva para você? Basicamente, mudanças e coisas atreladas à sua imagem, à sua reputação. Se você tem chefe, em relação a chefes, em relação à sua forma de se portar no mundo, aqui é uma confusão, porque dependendo do grau que você tem o seu meio do céu, né, a sua casa 10, Plutão ele está voltando, né, no movimento retrógrado é cerca de 25, 24, nesses graus, né? Então aqui tem uma questão muito intensa nisso, não só no seu trabalho, ok? Porque muita gente, eu não estou trabalhando e tal, é na sua forma de se apresentar no mundo, a sua forma de exercer autoridade, como que as pessoas te percebem, ok? Então tem toda uma questão aqui atrelada a isso. Para você que tem ascendente em touro, Plutão retrógrado no céu agora provoca para você, aliás, já está provocando para você um grande questionamento a respeito das suas expectativas, do que você acredita. Se você está estudando alguma coisa, não importa se é um estudo formal, ou seja, uma graduação, um curso, né? Ou se simplesmente você desenvolvendo seus sistemas de crenças, né? Então agora você tem uma sensação de slow motion, sabe? Que é lento, que é difícil. Se você tem mentores, professores, você pode ter uma questão aqui com essas pessoas, no sentido de ou você sabe mais que a pessoa, ou a pessoa, ela às vezes é dura com você, é arrogante com você. Então tem uma questão aqui atrelado a isso. É importante aqui para você que tem ascendente em touro, né? Você não... Nesses próximos meses, se for possível, que você se mantenha aberto em relação ao que você acredita. Eu sei, assim, que para quem tem ascendente em touro, Urano está em touro, né? A gente sabe disso, mas eu vou reforçar aqui, porque Urano em touro, se ele já passou no seu ascendente, aí você fica numa porra louquice, assim, eu falo isso, né? No sentido que você está querendo quebrar paradigmas. E o Plutão retrógrado aí na 9 faz com que você queira ser conservadora. Então, aqui é uma cautela grande para você avaliar isso na sua vida. Não sei o que está acontecendo, mas o fato é, você vai querer revolucionar tudo que você acredita e que você estuda em relação a, de repente, projetos que você possa ter de viajar, de se mudar e um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, você vai sentir um chamado para ficar mais tradicional e tal. Então, cuidado com isso, tá? Mas o principal também, uma outra coisa interessante aqui, né, de Plutão, para você que tem ascendente em touro, é assim, cara, você deve estar mudando muito, né? Aliás, né? Se você tem ascendente touro, me conta, o que está acontecendo com você? Porque, cara, Urano no ascendente, né? Isso tô pensando, Urano hoje eu acho que está uns 10 graus de touro, né? Então, isso para se você tem um ascendente marcando mais ou menos aí, né? É uma mudança grande. E se você tem um ascendente mais longe de touro, por exemplo, 15 graus, 20 graus, o Urano está na 12, senão você não está dormindo. Então, assim, o que eu quero falar aqui de Plutão retrógrado é que eu dei um pitaco, né, em Urano e touro.
O que eu quero falar de Plutão retrógrado aqui para você é que você tenha um pouco de cautela e se mantenha aberto, tá? E outra coisa, nada de tomar decisões definitivas. Eu tô rindo assim porque touro gosta de estabilidade, né? E a vida tá te levando por uma roleta, né? Então se mantenha aberto, tá? O imprevisível e coisas assim. Isso aqui é legal para falar. Ascendente em Gêmeos, né? Plutão retrógrado pela sua casa 8. Cara, Gêmeos também está vivendo um período muito intenso, né? Porque o nó do norte está em Gêmeos, então, dependendo aí do seu grau do ascendente, o nó do norte hoje acho que ele está uns 11 graus, né? Vou até abrir aqui daqui a pouco para olhar. Então, está vivendo um período intenso, né? Para quem tem já ascendente em Gêmeos. E os seus relacionamentos, você sabe como é que tá, né? Aquela doideira toda. Você, às vezes não tá se relacionando, ou você não tá nem aí, né? E coisas nesse sentido. Então, o Plutão, passando aí na sua casa 8, ele meio que vai tocar em várias questões, tá? Se você tem algum dinheiro ou alguma coisa para receber, seja de uma herança, se você trabalha, sei lá, numa instituição financeira ou você está lidando, né, com assuntos que envolvem recursos alheios, então o Plutão vai pedir para você para revisar isso. Então, assim, vamos tomar um pouquinho de cautela para você que tem Gêmeos aí no ascendente com assuntos que tem a ver com isso, tá bom? Aqui eu vou entrar em taxas, seguros, imposto de renda, coisas assim, beleza? Então isso aqui é um ponto importante para falar. Outra coisa importante para falar para Gêmeos é que, assim, a casa 8 é uma casa muito complexa, eu quero aprofundar aqui, mas eu quero falar aqui. Até outubro, cuidado com sexo, tá? Parece doido, né? Cuidado com sexo, não é isso. É de você perceber como é que anda a sua vida sexual e esse tema para você. Porque às vezes o que acontece, gente? Quando o Plutão ele fica retrógrado numa casa, por exemplo, na casa 8, do nada você tá um dia, vamos supor hipoteticamente, você está lá meditando e tal, não sei o quê. Aí você tem uma lembrança de uma experiência sexual que você teve, que não foi satisfatória, alguma coisa que aconteceu na sua infância. Eu estou citando esse exemplo para ilustrar, para falar para você que esses assuntos vêm à tona para você. O Plutão, ele desenterra essas paradas na casa 8, lembra? Então, uma casa complexa nesse sentido, tá? Então, isso aqui é importante para você falar. Você pode entrar no período meio maluco celibatário aí. Não, porque eu não quero mais, Laís. Eu estou vivendo uma fase aqui, uns meses de eu não quero ficar pelado com ninguém, ok? Ou a pessoa que você tá também não quer, pode acontecer. Então, assim, esses assuntos, tá, são só exemplos para ilustrar esse assunto. Outra coisa, a casa 8, gente, ela é uma casa que tem a ver com transformações, mas representa a morte. Quero falar aqui que morte, não estou falando aqui que é física, tá? Morte, gente, é renascimento. Toda vez que morre uma coisa é porque algo novo vai nascer, né? Então, esse assunto vem à tona para você nesses próximos meses. Morte de quê? Ideias, obsessões, compulsões, que você tem hábitos destrutivos. Você pode começar a pensar em morte, você pode querer estudar. Eu vou estudar a experiência quase morte, um exemplo, tá? Então o Plutão aqui ele vai tocar nesses assuntos para você. E o Plutão também na casa 8, retrógrado, ele faz com que você tenha muita ambição. Então você fica ambicioso com esses assuntos, morte, sexo, recursos alheios, né? Os seus recursos internos. Tipo assim, será que eu consigo acessar meu inconsciente? Tá? Eu quero só falar uma coisa aqui para quem tem ascendente em Gêmeos, tá? Se você achar que você precisa de terapia, é um momento legal, tá? Para você buscar. Não estou falando só a respeito de Plutão retrógrado, mas em modo geral devido a outras coisas. Então isso aqui também é válido para falar. Ascendente em Câncer, Plutão retrógrado até outubro. O que isso reserva para você? Casa 7, relacionamento, outro e coisas nesse sentido. A casa 7 representa todo mundo, então não importa se você tem um casamento, se você tem um sócio ou não, se você lida com o público. Então agora vem temas a respeito de Plutão, a forma que você se relaciona. Você está exercendo às vezes coação, autoridade demais com seu parceiro, com outras pessoas, ok? Ou ainda você pode estar atraindo pessoas assim. Então, sabe aquela coisa
que você tá numa relação e o outro fala assim, Laís, ó, ou vamos pra terapia, tu vai pra terapia ou não vai dar, eu tô indo embora. Então tem uma questão aqui com muita intensidade pro ascendente em Câncer. E muitas vezes, querendo ou não, o Plutão, já que ele tá retrogradando em Capricórnio, tem a ver com estrutura. Então, por exemplo, se o teu casamento tá ruim ou você tá conhecendo alguém, você vira pro outro e fala assim, né, até outubro, né? Ó, ou a gente vai pro próximo nível, seja, sei lá, assumir uma relação ou quebrar esse casamento, porque da forma que tá, não dá. Então, todo fim indica o início. Eu não tô falando aqui que você vai se separar, que é um divórcio, mas eu tô falando que vai ter transformações aqui. São transformações intensas e tal. E dependendo aí, né, da sua casa 7, você ainda pode estar com Saturno e Júpiter aí. Então, eu não sei o que está acontecendo, tá? Então, é importante para você saber que esses temas que envolvem outras pessoas vêm à tona para você e vêm de uma forma muito intensa, tá? E o ascendente em Câncer já é meu volátil, né? Então, não sei como é que tá isso, mas observa isso, perceba isso, tá bom? É isso. Leão, 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 ascendente Leão, Plutão retrógrado traz para você, bem, quem tem ascendente Leão já está vivendo, não é de hoje, né, gente? Questões atrelado à sua saúde, seu dia a dia, sua rotina, colegas de trabalho, um monte de coisa. Assim, na boa, para quem tem ascendente em Leão, eu sei que quem tem ascendente em Leão é muito importante você se posicionar na vida. Você gosta muito de dar pitaco e tal, sentir que você tem importância, né? Só que assim, o Plutão retrógrado na 6 gera para você uma série de questões que faz às vezes você questionar o seu valor. E parece até doido, né, falar isso para ascendente em Leão, né? Então, assim, existe uma oportunidade aqui para você até outubro para você aprender a servir. O que é servir, né, dentro do seu trabalho, na sua estrutura? Entender que o seu coleguinha lá de trabalho ele também tem valor. Eu sei que você é especial, ascendente Leão, mas o teu colega também é. E às vezes é por isso que o teu colega tenta puxar o teu tapete. Enfim, é um cenário assim, às vezes, que gera... se você trabalha, se você tem colegas de trabalho, não importa se você está fisicamente com ele ou não, porque hoje em dia a gente tem e-mail, um monte de coisa, então é tititi, é dramalhão, tá bom? Então isso aqui é importante para você falar. Por favor, ascendente Leão, não se destrua, né? Tá certo isso? Não tenta se destruir, não, porque às vezes o Plutão na 6, assim, retrógrado, né, em Capricórnio, às vezes sem você perceber, porque às vezes você é inconsciente, né, gente? Você tem determinadas atitudes, por exemplo, em relação à sua rotina, a sua saúde, estão totalmente destrutivas, total. Tipo assim, do nada você fala, hoje eu não vou fazer uma atividade lá que eu combinei. Então, assim, autossabotagem, sabe? Coisas assim pode acontecer também. Outra coisa, ascendente Leão. Aqui pode ter mudanças, tá? No seu trabalho, no seu setor, no seu dia a dia, na sua rotina. E eu tenho que falar o seguinte, é um momento ideal para você que quer reformular a sua saúde, a sua alimentação, o seu estilo de vida em modo geral, tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal, tá bom? Isso aqui é muito importante e significativo para falar. Preciso falar aqui também, vamos tomar um pouco de cuidado com dívidas, tá bom? Dívidas e coisas assim, observe isso também. Ascendente em Virgem, né? Plutão retrógrado no céu aí, passando pela sua casa 5, provavelmente. Primeiro, ascendente em Virgem, se você tem filhos, tá? Alguma questão atrelado a eles. Pode ser várias coisas, né? A gente vive um período, por exemplo, de homeschooling, né? Que você está ensinando de casa, então aquilo te desgasta mais. Isso é um exemplo, tá? Um outro exemplo aqui seria o seu filhinho tem algum desafio lá qualquer, né? E aquilo gera para você o quê? Responsabilidade, você tem que revisar a sua autoridade com o teu filhote, é um exemplo. Laís, eu não tenho filhos, beleza. Então, em relação aos seus projetos, amores, relacionamentos, diversão, quem tem ascendente Virgem adora trabalhar, não sei o que, ser útil, né? Só que o Plutão, quando ele fica retrógrado aí pela sua casa 5, isso aqui indica várias coisas. Pode reaparecer gente do teu passado. Pode reaparecer gente do teu passado, hein? Clube 10+, né? Pode acontecer para você que tem ascendente em Virgem, vai vendo. Pode ser também aquela coisa que você, por exemplo,
Sabe, amores não declarados? Pode ser também. Isso pode detonar. E se não for nada disso que eu estou falando, o seu relacionamento, ele ganha uma seriedade maior. Isso pode ser para o positivo, pode ser para o negativo também, tá? Porque Plutão está retrógrado. Então, isso aqui é importante para você saber, em modo geral. Outra coisa, ascendente em Virgem, né? Transformações para você na sua maneira de se divertir, na sua maneira de ter momentos de prazer, lazer, hobbies. Então, às vezes, o ascendente Virgem já gosta, né, de trabalhar pra caramba, mas assim, aí agora você fica mais sério ainda, você fica exigente. Aí, às vezes, você fica exigente com a Amorete, exigente com os filhos, exigente com seus projetos. Cara, esse período de Plutão retrógrado para Virgem é muito bom para você rever projetos que você quer botar adiante. Cara, vai ser maravilhoso se você conseguir focar nisso, tá? Porque o Plutão em Capricórnio ele é extremamente ambicioso e na casa 5 ele vai dar para você uma espécie de ambição para você, tipo assim, eu vou retomar aquele projeto antigo lá e vou botar isso para frente. Então isso aqui é interessante, né? Ok? Observe isso também. Ascendente em Libra, né? Plutão retrógrado na sua casa 4. Assim, o Plutão retrógrado na casa 4, para quem tem Libra no ascendente, gera para você transformações grandes, significativas em relação às suas raízes, às suas emoções. Se você tem mãe, figuras maternas e coisas assim. E são transformações, às vezes, são coisas que você não quer passar, porque o Plutão, ele faz você cortar o cordão umbilical, tá bom? Eu não tô falando aqui que você vai romper com a família, mas eu tô falando para você que vai ter mudanças ali grandes que pode fazer com que você tenha que, ou você tem que se afastar, ou você tem que se aproximar da família. Vou citar um exemplo. Vamos supor, hipoteticamente, que existe uma questão agora nessa retrogradação e Plutão aí na sua casa 4 que envolvam bens, imóveis, porque a casa 4 fala disso. Aí você de repente está sem falar com, sei lá, teu irmão, tua irmã, e aí devido a essa coisa de Plutão vocês voltam a se falar. Aí volta questões do passado, sabe aquelas coisas mal resolvidas? Que você se afastou do teu irmão, da tua irmã, achou que ia resolver. Eu tô rindo porque é assim mesmo, né? 10 anos sem se falar, e se encontra, fala por telefone e começa o passado como se vocês fossem crianças, né? É um exemplo bobo, mas acontece aqui. Então, o que eu tenho para falar importante aqui, o Plutão retrógrado na casa 4, desapego, né? Aceitar as transformações, aceitar as possíveis perdas. Perdas não necessariamente no sentido de morte, mas, por exemplo, se tem uma mudança lá qualquer para fazer, você vai sair de um imóvel, você vai para outro imóvel, você muda de cidade. Às vezes não é uma coisa que você quer, acontece. Ou você começa a pensar nisso. Eu vou ter que sair dessa casa que eu tô, porque o contrato vai vencer daqui a 1 ano. Ou seja, você vê que você não se mudou, mas você começou a pensar nisso agora, porque o Plutão está retrógrado, né? Então isso aqui é importante. O que eu quero falar aqui? Ascendente Libra, preste atenção. Esse é o momento de você meio que lidar com pendências do passado. E principalmente, cara, Plutão em Capricórnio, gente, tem a ver com estrutura. Então você começa a pensar assim, cara, no passado eu já agia assim com, sei lá, algum membro da minha família ou com as minhas próprias emoções, agora eu não vou mais agir assim. Eu expandi a minha consciência. Então, assim, recomeçar um ciclo, você vai revisar isso agora até outubro, para que você você possa, né, recomeçar um ciclo na sua vida. Outra coisa, desapego de familiares, questões do passado, e se você tiver que, abre aspas, perdoar alguém, esse é o melhor momento para você, tá bom, Libra? Ascendente Escorpião, né? Plutão retrógrado aí na sua casa 3. O que isso aqui gera provavelmente para você? Esse é um momento, né, interessante para você. Vamos supor, eu não sei, se você tem irmãos, parentes, vizinhos, se você está com um desafio lá qualquer com eles. Cara, eu não vejo um momento melhor de você resolver essas questões. Claro que não é da noite para o dia, né, gente? Porque assim, Plutão vai ficar retrógrado até outubro. Então pode ter treta, mas ao mesmo tempo tem oportunidades de resolver essas questões, tá bom? Isso aqui é importante para falar. Outra coisa, ascendente Escorpião, a forma que você pensa, que você fala suas ideias, que você se comunica. Isso aqui é muito importante. Cuidado, que às vezes você fere as pessoas sem você perceber. Porque às vezes a gente
Às vezes a gente é sucinto com alguém, mas a pessoa ela não entende aquilo. Então a gente tem que ter um jeitinho, né? A gente tem que ficar explicando como explica para uma criança, sob o efeito de o outro não compreender, né? Achar que você tá sendo rude, né, e tal. Isso aqui é um exemplo, gente, para falar o que pode acontecer pelos próximos meses na sua vida, tá? Isso aqui pode ser visto até na forma que você escreve um e-mail, cara, porque assim, o Plutão retrógrado, né, na casa 3, você tá assim, sim, não, ponto, sabe? Cuidado com isso, tá? Então isso aqui é importante para você pensar no poder das suas palavras, dos seus pensamentos. Outra coisa, às vezes a pessoa não fala nada disso publicamente, mas internamente, isso aqui é muito interessante. O Plutão retrógrado na casa 3, ele faz você às vezes ter pensamentos muito destrutivos. Sabe aquelas conversas negativas que a gente tem com a gente mesmo, que a gente nem sabe por que a gente tem? A gente herda isso, né, de um inconsciente coletivo. Então, sabe aquela coisa de, eu não vou dar conta, eu não sou ninguém, eu não vou conseguir. Presta atenção nisso pelos próximos meses, tá bom? Na sua vida. Uma coisa positiva que eu tenho para falar aqui pode reaparecer Clube 10 na sua vida. Aqui eu me refiro, tá, gente? Não é necessariamente amores, mas assim, sabe aquele coleguinha seu lá da infância, teu priminho, vizinho, você se mudou, a pessoa reapareceu, ela te procurou. Então isso aqui pode acontecer também. Então pode ser também um período para você expandir os seus contatos e amizades, especialmente pessoas que possam, por exemplo, de repente ajudar no seu trabalho, estruturar alguma coisa, tá? Mas eu quero refrisar aqui, reforçar, né, na verdade, para você tomar bastante atenção aos seus pensamentos e o que você está botando para fora, verbalizando, tá? Porque às vezes a pessoa não fala, mas ela está pensando um monte de M, tá bom? Cuidado com isso. Ascendente Sagitário, né? Plutão retrógrado é pela sua casa 2. O que é interessante agora para você é para você reavaliar primeiro a forma que você se trata. Por quê? A casa 2 ela é uma casa do valor. Ou seja, o valor que, por exemplo, eu dou para a Laís, que a gente escuta por aí, chamado de autoestima, tá? Então isso aqui é interessante, porque às vezes, né, por exemplo, o Plutão retrógrado na sua casa 2, ele faz com que você fique questionando, eu não sou ninguém porque eu estou vivendo uma pandemia e eu, sei lá, eu saí do meu trabalho, eu não estou trabalhando, né, no que a sociedade chama de trabalho, porque assim, se você acorda todo dia, você está cuidando de um filho, que você tem uma criança, você está trabalhando, cara, entendeu? Então assim, por que eu estou citando esse exemplo? Para ilustrar essa situação. Então, para você que tem ascendente Sagitário, o Plutão agora pede para você reavaliar a sua forma de exercer a sua autoridade de modo geral, ok? Isso aqui é importante para falar. Outra coisa, a casa 2 fala de grana, né? La Plata e tal. Então agora pode ter questões atreladas a esses assuntos na sua vida. De que forma? Não sei, mas você vai saber lidar com isso. Você vai administrar, você vai revisar, você vai pensar, cara, eu estou gastando demais ou eu estou gastando de menos. De repente, alguém da minha família está precisando de ajuda. Não que eu seja um banco, mas de repente eu vou ajudar devido à situação que a gente está vivendo. Então é um cenário bobo, né, gente? Para ilustrar circunstâncias que tem a ver com esses assuntos, que é responsabilidade com recursos, ok? A casa 2 fala de família, em modo geral. Então, assim, o Plutão retrógrado aqui traz várias questões. Por exemplo, pode ter treta na família. Por quê? Ego, autoridade, poder, ambição. Sabe aquela coisa? Do nada você tá lá vivendo a sua vida e alguém te procura, mãe, pai, irmão, e começa a se meter na tua vida. Laís, olha a forma que você administra dinheiro. O que você está fazendo? Então, é um cenário bobo que também pode acontecer com Plutão retrógrado aqui. Então, temas atrelados à família, opiniões, como que você está vendo a sua vida em relação até à sua carreira, o que você deve fazer, porque Capricórnio representa isso, né, gente? Então, é gente da tua família se metendo. Faz isso, faz aquilo e não sei o quê. Observa isso também, tá? Isso aqui é importante para falar, mas... Cara, Plutão na casa 2 é uma posição poderosíssima para dinheiro. Dinheiro, La Plata, imóveis, a casa 2 também fala disso, grana da família, às vezes tem a ver com heranças também. Tudo bem, pode se arrastar o negócio, né? Porque Plutão tá em Capricórnio desde 2008, de repente você já recebeu alguma coisa, não sei. Mas assim, esses assuntos vêm à tona, tá? Observa, esteja atento a isso, tá? E principalmente...
Ainda bem que ascendente Sagitário costuma ser positivo, né? Mas assim, se você perceber às vezes você se colocando para baixo e tal, cuidado com isso também, tá? Para de se comparar com os outros, coisas assim. Ascendente em Capricórnio, né? Plutão retrógrado no seu ascendente. Capricórnio, gente, quer dizer, Plutão tá hoje a 26 graus de Capricórnio. Se você tem o ascendente marcando 24, você já começa a sentir 23, tá? Se não o Plutão, se você tiver, por exemplo, um ascendente mais cedo, né? Você já pegou esse trânsito, mas enfim, deixa pra lá. Então, se você tem o ascendente entre 23 graus, 24, 28, Plutão realmente está em cima do seu ascendente. Mas o Plutão na casa 1 retrógrado, o que ele promove? Primeiro, ele promove você querendo se projetar com muita autoridade no seu ego, na sua aparência, na sua maneira de se apresentar para os outros. É uma coisa interessante aqui para falar, porque assim, o ascendente em Capricórnio, como ele é muito sério, eu enxergo o Plutão passando seu ascendente bom porque te dá um boost, né? Te dá assim uma força maior de se lançar, de arriscar, de querer ter autoridade, né? Então isso aqui é positivo, mas ao mesmo tempo o Plutão às vezes no ascendente provoca na pessoa uma perda. É uma perda às vezes de uma posição, por exemplo, seu trabalho, às vezes é uma perda física qualquer, você se sente, por exemplo, eu já vi muitos casos assim, a pessoa ela é perseguida, por exemplo, no trabalho, então olha que situação complexa, né? Você está sendo perseguido no seu trabalho e você já tem uma questão, né? Porque o Capricórnio ele já se cobra muito. Cara, ascendente de Capricórnio são pessoas que se cobram muito. Então, isso aqui é importante para falar aqui, então observa isso até outubro na sua vida. Outra coisa, como a casa 1 está oposta à casa 7, né, você pode perceber que devido a você, outras pessoas, como você tem esse exemplo de perseguir, né, esses assuntos podem vir à tona. Você pode perceber que se você está num casamento, por exemplo, você tem um sócio, seu parceiro ele fica falando assim, pô, você está se achando lá, você me trata como funcionário, né? Pode acontecer, estou rindo assim, mas acontece. Então você tem que perceber o que? A sua forma de se projetar e como que o outro está percebendo isso. Está sendo saudável, está sendo meio sádico, né? No sentido de você estar forçando demais. Outra coisa, Plutão retrógrado aí no ascendente, né? Ele faz com que a pessoa ela se questiona muito. Ela se questiona, ela se cobra, ela projeta isso nas pessoas. Então, assim, é uma posição poderosíssima, tem muita coisa boa sobre isso, só que Plutão é Plutão, e retrógrado em Capricórnio tem a ver com essa coisa de se lançar no mundo, de ser visto como uma autoridade. Então vai depender do seu nível de consciência, né? De usar isso de uma forma positiva para você. Mas em geral tem muita pressão também, tá bom? E mudanças diversas. O seu jeito de ser, isso já está rolando, né? Ele vai ser modificado totalmente, né? Porque o Plutão ele provoca essa transformação no jeito de ser. Então isso é importante também. Plutão retrógrado para ascendente em Aquário, né? Casa 12. Gente, essa posição aqui, até outubro, ela é uma posição extremamente delicada. Por quê? Eu vou citar algumas coisas que você pode sentir pelos próximos meses. Primeiro, você pode entrar num perfil de justiceiro. O que é isso, perfil de justiceiro? É uma coisa meio Xangô, assim, sabe? Eu não tolero injustiça. Então, por exemplo, o Aquário já tem isso, né? O Aquário ele é muito humanitário, ele é muito preocupado, não em se envolver no 1 a 1, mas assim, contra coisas globais e tal. Então, Plutão aí na sua casa 12, retrógrado, ele faz você reavaliar isso. Eu não tolero injustiça, e inclusive com a própria vida. Então você começa, sabe quando a gente, tipo assim, do nada, hoje é sábado, do nada eu tô aqui gravando a previsão para você e me vem na cabeça assim, putz, vivi uma situação e aquilo foi injusto, ou eu fui injusta com alguém. Então esse tipo de pensamento, porque a casa 12 representa o inconsciente, vem à tona agora, cuidado com isso, perceba isso. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você pode se cobrar demais por coisas do passado. Plutão também na casa 12 traz muitas questões do passado, seja em sonho, premonição, maluquice no sentido, brincando, né, gente? No sentido de você acha que é intuição, mas não é o ego. Então aqui é importante você aprender
a diferenciar isso também. O Plutão também na casa 12 retrógrado faz com que você esconda as coisas. Então, por exemplo, você quer agir, mas você esconde. Porque você fala assim, o que vão achar de mim? Ou eu vou ser muito isso. Então, às vezes, gera insegurança para a pessoa. E uma coisa é certa, o Plutão retrógrado na casa 12 faz com que você tenha transformações que fogem ao seu controle. Então, você não tem controle do que acontece. Por exemplo, como uma pessoa te percebe, tipo, você vê uma situação lá pelos próximos meses, você deu o seu melhor, mas o outro deturpou tudo que você fez ou que você não fez. Então, situações assim, voltamos para o tema de justiça, né? Justiça e injustiça. Esse é o principal tema aqui de Aquário nessa questão. Uma coisa positiva para você que tem ascendente em Aquário, você pode evoluir muito, você pode ter muito crescimento pessoal nesses próximos meses, ou você vai se auto-sabotar. Tá bom? Outra coisa, eu sei que o ascendente em Aquário é muito humanitário e tal, mas assim, minha reflexão aqui de Plutão retrógrado é assim, não adianta eu ser boa com todo mundo quando eu sou péssima comigo. Medita sobre isso é muito importante para você, tá bom? É isso. Ascendente em Peixes, né? Plutão retrógrado até outubro aí na sua vida, o que te espera? Cara, Plutão retrógrado na casa 11. Isso daqui, gente, para quem tem peixes aí, né? Às vezes eu falo porque Peixes está com Netuno em Peixes há alguns anos já. Mas assim, agora você pode sentir, muita gente que tem ascendente Peixes me manda mensagem no decorrer dos anos falando, Laís, eu não tenho amigos. Laís, eu não tenho ninguém que eu confie. Por que eu estou trazendo isso? Agora é um tema que isso pode voltar na sua vida. Sabe aquilo? Peixes já é meio assim, independente, gosta de ficar sozinho, né? Solitude, torre, etc. Mas agora você vai perceber que amizades ou contatos que você tenha, mais contatos, né? Sua rede social ela te decepciona. Ela se aproxima de você porque ela tem um interesse declarado, sabe? Tipo, não, essa pessoa vai me ajudar em tal coisa. Então, assim, para você é importante você saber quem você interage. Especialmente porque o ascendente em Peixes é um ascendente que tem uma tendência a ser muito sugado energeticamente. Então, vai cuidar da sua energia, tá bom? Até outubro. Isso pode acontecer no ambiente profissional também. Se você não está trabalhando, isso não é relevante. São pessoas que têm a ver com carreira, pessoas ambiciosas. A gente pensa em pessoas que são representadas por Capricórnio, por exemplo. Vamos supor, você não está trabalhando agora, você tem um trabalho mais autônomo, né? Mas você tem um colega, uma amizade, sei lá. Uma pessoa extremamente ambiciosa, extremamente capricorniana. Aí você começa a perceber assim, cara, eu não estou me sentindo mais próxima de amizade com essa pessoa, percebe? Então isso é um exemplo para ilustrar que não tem a ver com você estar trabalhando ou não, são pessoas que têm essa representação. Então isso aqui é importante para falar em modo geral. Uma coisa interessante aqui, o Plutão na casa 11 retrógrado, ele faz com que você reavalie os seus sonhos e objetivos, embora o ascendente Peixes pode estar meio perdidinho, porque Netuno está na casa 1 também, mas assim, agora você começa a reavaliar a sua vida como um todo. Então isso aqui é uma coisa positiva, porque depois de outubro você pode querer voltar para a sua vida nos eixos. Então isso eu enxergo sendo uma coisa positiva para você evoluir, ou seja, botar um projeto de novo para o futuro e coisas assim. Então isso aqui é importante para falar. A casa 11, gente, representa irmãos ou irmã mais velha. Não sei se você tem um irmão ou irmã mais velha, alguma coisa atrelado a eles pode vir à tona. A casa 11 fala de dinheiro também, ganhos, são ganhos assim, especulativos. Então agora você pode pensar, né? O ascendente em Peixes pode começar a pensar sobre isso. Que história é essa de ganhos? Eu posso ganhar, eu posso me envolver com alguma coisa atrelado a isso? Pode ser no futuro? Pode, depois de outubro. Então esses assuntos, tá, gente, vêm à tona forte em relação a isso. Então isso aqui também é interessante para falar, é isso.